A Bíblia diz que esse livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e o propósito dele era relatar para um amigo dele, Teófilo, que era pesquisador das Sagradas Escrituras, do Evangelho, aquilo que Jesus havia continuado a fazer agora através da sua igreja. Ele fala sobre o Evangelho de Lucas, que ele já havia escrito, dizendo: fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca do que Jesus começou não só a fazer, como a ensinar. E agora o segundo tratado, que é esse livro dos Atos, é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Portanto, é o mesmo Jesus vivo que continua atuando na vida da sua igreja. A gente pode chamar de livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente pode chamar de livro de Atos do Espírito Santo, porque quem está operando é o Espírito Santo, e portanto é o mesmo Jesus, Atos de Jesus, Atos da Igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo. São os atos de Deus na vida do seu povo. E a grande tarefa que o Senhor Jesus entrega à sua igreja em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, é esta: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus está agora dando a dimensão missionária do Evangelho. Que o Evangelho não é apenas para um povo privilegiado, que o Evangelho não é apenas para uma meia dúzia de gente, que o Evangelho não pode se confinar às quatro paredes de um templo, que a boa notícia da salvação em Cristo não pode se confinar apenas a Jerusalém, mas tem de expandir-se. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, já transpõe barreiras geográficas, raciais e de outras ordens, e até os confins da terra. Ora, o mapa do mundo precisava ser atravessado pela igreja para que toda a gente, de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, pudesse conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo e da salvação que Ele oferece quando nós cremos nele. Ora, o livro dos Atos, nos seus 28 capítulos, é um desenvolvimento desta ordem do Senhor Jesus, dessa tarefa que Ele dá à igreja. De 1 a 7, nós vemos o Evangelho em Jerusalém. Mas a coisa estava ficando tão boa, tão gostosa ali em Jerusalém, aquela comunhão da igreja, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Estava ficando tão gostoso ser crente dentro da igreja, dentro dos limites de Jerusalém, que o Senhor teve de permitir um episódio na história da igreja, para que a igreja não se acomodasse apenas a Jerusalém, mas para que Atos 1:8 fosse cumprido. E então em Atos 8, capítulo 8, no início do capítulo 8, vem uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E por causa dessa grande perseguição, a igreja é dispersa. Os crentes são dispersos, exceto os apóstolos, que ficam em Jerusalém. A igreja é dispersa e vai para as regiões da Judeia e da Samaria. E o que faz lá a igreja? O que fazem os crentes que são perseguidos, maltratados e são colocados a fugir? O que fazem os crentes em Judeia e Samaria? Eles testemunham de Jesus, eles falam do que o Senhor Jesus tem feito nas suas vidas, eles influenciam outras pessoas, porque onde o crente vai, há um propósito de Deus na sua vida em mandá-lo até lá. O irmão não está entendendo por que Deus o transferiu para o Mato Grosso. Mas aonde o crente for, Deus quer usá-lo lá para ser uma bênção. O irmão não está entendendo por que o Senhor permitiu que o irmão fosse mais uma vez internado no hospital. Eu lembro do saudoso Nelson Barros, que toda vez que tinha uma internação no hospital, ele dizia: Deus está me mandando como missionário, para testemunhar, para falar de Jesus para quem está lá. E quantas almas ele ganhou para Jesus lá dentro do hospital. Onde o crente for mandado, Deus tem um propósito para a vida dele. Se Deus o colocou na empresa lá, se Deus o colocou naquela secção,
se Deus o colocou naquele bairro para morar, se Deus o colocou na família onde você está, não reclame dessa família, não reclame dessa empresa, não reclame desse lugar onde Deus o colocou, porque Deus quer que você seja bênção lá onde você está. E foi assim que aconteceu com a igreja. A perseguição veio e espalhou os crentes, Judéia e Samaria. Em Atos 13, a igreja está em Antioquia. E então, está orando, jejuando, e o Espírito Santo de Deus diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E agora, então eles vão ser missionários e vão andar pelo mundo todo pregando a Jesus, até os confins da terra. Naquele tempo, a capital do império era Roma. Roma era a capital do império. Era onde morava César, o imperador, grande dominador do mundo. Paulo, que se havia convertido a Jesus Cristo, o antigo Saulo, vida transformada agora pelo Senhor Jesus, acusado pelos inimigos do Evangelho, os judeus fazem um complô para o matarem. Ele é levado para Cesareia, mas apela para César e faz uma viagem conturbada, muito conturbada. Mas é interessante que, tendo ele apelado para César, o governo romano o mandou para Roma e cobriu todas as suas despesas, porque ele viajou como um preso e foi para Roma. Como é que Deus faz as coisas, né? Hudson Taylor, grande missionário na China, afirmou certa vez: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais faltarão os recursos de Deus. Isso significa o seguinte: quando Deus manda você fazer uma coisa, e você obedece e vai fazer o que Deus está mandando, Deus vai dar as condições para você fazer. Deus vai dar os recursos para você fazer, porque Deus não é incoerente de mandar você fazer uma coisa para a qual Ele não vai dar recursos para você fazer. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais faltarão os recursos de Deus. E Deus enviou Paulo, e Paulo vai até Roma, e ele está esperando agora a oportunidade de ser julgado por César. E Paulo então é preso, está preso. Mas era uma prisão domiciliar, por causa de Jesus. Ele alugou uma casa e ali, dia e noite, os soldados da guarda de César o estavam vigiando, de dia e de noite. A cada turno mudavam os soldados. E os soldados estavam ali perto de Paulo, cuidando para ele não fugir. Saulo não queria fugir. Lá em Atos 16, ele já provou que não tinha interesse de fugir. Na prisão em Filipos, quando veio o terremoto, o carcereiro estava dormindo, as portas da prisão se abriram, mas ele não tinha interesse de fugir. Ficou lá para pregar o Evangelho para o carcereiro se converteu de madrugada, porque estava desesperado, pensando em tirar a própria vida. Ficou lá para pregar o Evangelho para toda a família daquele carcereiro. E toda aquela família foi batizada de madrugada lá em Filipos. Paulo não tinha interesse de fugir, porque Deus o colocou lá, cercado de soldados, e os soldados se revezavam. E o que ele fazia na convivência com aqueles soldados? O que ele fazia? Falava de Jesus, falava de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos tanto tempo na nossa vida reclamando das coisas, reclamando das circunstâncias, quando Deus tem um propósito para a gente testemunhar de Jesus naquela circunstância adversa. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo tanto? Em alguns momentos das aflições pelas quais nós passamos na nossa vida, e eu pessoalmente, inclusive, minha família, nós podemos conviver com pessoas com as quais nós nunca poderíamos estar, se nós não tivéssemos passado por essas aflições. Conhecemos pessoas que jamais conheceríamos, se nós não tivéssemos passado por esses problemas que nós passamos. E às vezes Deus permite que os seus servos passem por problemas, para que eles possam ministrar a certas pessoas
que jamais seriam alcançadas se eles não passassem por esses problemas. E assim Paulo está preso em Roma. E o que ele faz? Diz o texto, Atos 28, versos 23 e seguintes: havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, aos quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. E estando discordes entre si, retiraram-se. Havendo Paulo dito esta palavra, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus, e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Amém? Irmãos, eu estou muito convencido de que Deus tem um propósito muito específico quando Ele faz o livro dos Atos terminar com estas 2 expressões: com toda a liberdade e sem impedimento algum. 2 expressões magníficas para terminar o livro dos Atos. Percebam a circunstância: Paulo está preso, mas a Bíblia diz que ele pregava o Evangelho de Jesus com toda a liberdade. Percebam o livro de Atos. Quantas barreiras, quantos obstáculos o Evangelho enfrentou. Barreiras geográficas tiveram de ser ultrapassadas. Barreiras raciais tiveram de ser ultrapassadas. Barreiras de preconceitos tiveram de ser ultrapassadas. Barreiras históricas tiveram de ser ultrapassadas. Barreiras religiosas tiveram de ser ultrapassadas. Barreiras econômicas e sociais e políticas tiveram de ser ultrapassadas. Os reis e governadores tentaram impedir o avanço do Evangelho. Os impedimentos que vêm de fora ameaçam a igreja. Mas a igreja vai vencendo, a igreja vai avançando, como um rolo compressor, no poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor Jesus se cumpre: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avançando, e todas as barreiras são derrubadas. E eu creio que lermos o livro de Atos, e buscarmos praticar o livro dos Atos, irmãos, significa nós crermos no Deus, que quando age, de fato não pode ser impedido na sua ação. Esta era a fé da igreja do primeiro século. Esta era a convicção da igreja do livro dos Atos. Era a convicção e a fé nesse Deus que diz: agindo eu, quem o impedirá? Não é assim que frequentemente nós somos ameaçados? Eu fui fazer, nesse tempo de liberdade no Brasil, fui fazer uma visita num hospital no Rio de Janeiro, alguns meses atrás. Então, eu com a minha identificação de pastor, cheguei à portaria e me disseram: não, o senhor não pode entrar, porque hoje não é dia de visita religiosa. Eu disse: há uma lei, a Constituição Federal prescreve isso, e há uma lei estadual, inclusive, que me dá o direito de entrar a qualquer hora, do dia ou da noite, e visitar uma pessoa que seja do meu rebanho, em qualquer ambiente de internação. É lei humana. Não, o senhor não pode.
eu disse, eu preciso visitar e vou visitar, em nome de Jesus. E aí fomos ao diretor e assim por diante, graças a Deus entramos. Quando eu entrei, estou eu lá orando no meu cantinho com a minha ovelha, ministrando a palavra de Deus, orando, lá quietinho, direitinho, e vem um guarda, bate no meu ombro, não pode fazer oração aqui. Eu digo, não, essa é demais. Essa é demais. E aí eu lembro do apóstolo Pedro de João: julgai vós se é justo ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O crente não pode se assustar com essas barreiras. O crente não pode se sentir impedido de testemunhar, meus irmãos. E nem mesmo aprisionado, nem mesmo maltratado, nem mesmo atrás das grades, ele pode se sentir impedido de testemunhar de Jesus, porque nada pode segurar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aprisionado, escreveu: a palavra de Deus não está algemada. Amém? A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus é viva, poderosa, e nada pode impedir a ação da palavra de Deus, porque voa com asas de vento. São os ventos do poder da palavra de Deus. Fale de Jesus, porque a palavra de Deus não está presa, irmão. E às vezes o crente está preso, mas a palavra de Deus não está presa. E Paulo estava preso, mas a palavra de Deus estava voando, abençoando vidas, transformando vidas. Não tenha medo de testemunhar de Jesus. Não tenha medo, porque nenhum impedimento pode obstar o avanço da obra que Deus está fazendo. Mas além dos impedimentos que vêm de fora, nós enfrentamos os impedimentos dentro da igreja. E esses impedimentos foram superados. Podia citar alguns impedimentos. O pecado na igreja impede o avanço da obra de Deus. E o pecado tem que ser disciplinado, tem que ser abandonado, porque se o irmão acha que com o pecado oculto, escondido, ninguém sabe, que tudo continua a mesma coisa, está enganado. Porque o pecado, ainda que oculto, ainda que escondido, traz adoecimento para a vida da igreja e perturba a obra que Deus está fazendo na vida da sua igreja. E Deus não vai permitir que ninguém ou nada continue perturbando a sua obra. Nada. Deus não vai permitir. Deus vai atuar na sua vida. Então quebrante-se diante do Senhor e peça misericórdia ao Senhor e conserte a sua vida e diga: Senhor, eu não quero ser um empecilho à tua obra. Eu não quero ser um empecilho, porque Deus está avançando e Ele não vai permitir que alguém seja empecilho à sua obra. Então vamos pedir misericórdia a Deus, para que nós não sejamos empecilhos pelo pecado na nossa vida, pela visão curta. Às vezes a visão curta prejudica a obra de Deus. Nós não podemos prejudicar a obra de Deus por causa da nossa visão curta, não é? Nos ampliar os nossos horizontes. Os preconceitos prejudicam a obra de Deus. Pedro era um homem cheio de preconceitos. Os judeus estavam cheios de preconceitos, achavam que o evangelho era só para os judeus. E um dia Deus mandou uma visão a Pedro lá em Jope, desceu aquele pano, tipo um lençol, com aqueles animais todos, e tudo aquilo ali, e muitos daqueles animais era proibido que os judeus comessem, pela lei cerimonial do Antigo Testamento. E Deus disse para Pedro: levanta, Pedro, mata e come. Pedro estava esperando o almoço. Levanta, Pedro, mata e come. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Mas que coisa, que ousadia, dizer para o Senhor: de modo nenhum, Senhor. Mas quem manda? Quem é que manda? Nós não temos direito de dizer de modo nenhum. Tenha Deus misericórdia de nós para que sejamos obedientes. E daqui a pouco bateu alguém lá à porta. Eram 2 emissários que vinham de Cesareia, da casa de um certo Cornélio, que era gentio, mas que buscava a Deus. E eles disseram: olha, Cornélio está chamando o senhor para ir pregar o evangelho lá na casa dele. Pedro pensou assim: mas eu, como judeu, não posso entrar na casa de alguém que não é judeu, de um gentio. Mas ele entendeu a visão que Deus tinha lhe dado. Não consideres tu imundo ao que Deus purificou. E Pedro foi, entrou na casa do gentio, disse lá: olha, não podia entrar aqui, é proibido para mim, mas Deus me mandou aqui. Começou a pregar o evangelho, Deus veio, abençoou, o Espírito Santo veio sobre aquelas vidas, transformou aquelas vidas, foi uma coisa maravilhosa. E Pedro disse: realmente, Deus não faz acepção de pessoas. E a barreira dos preconceitos foi superada. E Deus quer que nós rompamos as barreiras dos preconceitos,
Quantas vezes que nós temos preconceito com o irmão, nos afastamos do irmão, isolamos o irmão, marginalizamos o irmão, ou o vizinho, ou o colega, ou alguém da família. Deus não quer que nós ajamos desse jeito. O Evangelho de Jesus precisa avançar sem impedimento algum. É assim que termina. E lá no original é uma palavra só: desimpedidamente. Sem impedimento algum. Os preconceitos precisam ser vencidos. A indolência da igreja precisa ser vencida. Essa acomodação. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Reacende no meu coração o primeiro amor, aquele primeiro entusiasmo da fé. Nós não podemos ser crentes acomodados. Nós temos que ser crentes vibrantes. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Agora melhorou. Porque o pastor disse que nós temos que ser crentes vibrantes, irmãos. Amém? Amém. O crente tem que vibrar com a sua fé, tem que vibrar em ser crente em Cristo. Não pode ficar escondendo que é crente em Cristo. As pessoas têm que se encontrar com um crente em Jesus e têm que perceber que há uma coisa diferente nele. Não que ele seja melhor que ninguém, não, mas que a sua vida é transformada de tal modo, ele vive na presença de Deus, a sua vida foi de tal modo impactada pelo poder de Deus, que ele não tem como conter isso dentro dele. Ele tem que compartilhar com as pessoas. A indolência prejudica o andamento da obra de Deus. Essa acomodação, nós precisamos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito para que nós não sejamos pessoas acomodadas. Mas sabe de uma coisa? Os piores obstáculos ao avanço do Evangelho não estão do lado de fora, não vêm nem do mundo, que o mundo pode nos perseguir, nos apedrejar, e nem estão nos outros. Os piores impedimentos ao avanço da obra de Deus e ao avanço da obra de Deus na nossa vida estão dentro de nós mesmos. Os piores obstáculos à obra de Deus estão dentro do seu próprio coração. Aquelas coisas não resolvidas, aquela amargura guardada, já apodrecida no seu coração, aquela mágoa, aquela culpa, aquela indolência interior, aquele sentimento perverso de vingança. Essas coisas vão impedindo que Deus atue na sua vida. E eu sei que você tem buscado a Deus, e eu sei que você tem pedido a Deus que atue na sua vida, e que atue sem impedimento algum, sem impedimento, que toda a barreira seja derrubada. Mas eu quero dizer, meu irmão, é preciso deixar que esse dinamite de Deus destrua esses impedimentos que estão dentro do seu coração, na sua mente, na sua forma de ver as coisas, na sua própria vida, dentro de você. Porque muitas vezes Deus não opera na nossa vida porque nós impedimos a obra de Deus. Nós não estamos abertos a essa coisa nova que Deus quer fazer na nossa vida. O Senhor tem dito: eis que eu faço nesses dias uma coisa nova no meio do meu povo. Amém? Eis que eu faço uma coisa nova. E Deus quer fazer cada dia uma coisa nova na nossa vida. Isso é mais do que pregação. Isso é palavra viva de Deus, atuante. Porque Deus quer que a nossa experiência com Ele seja uma experiência concreta, uma experiência real, que de fato mude a nossa vida, que de fato provoque impacto na nossa vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. O que é que está impedindo essa obra de Deus na sua vida? Qual é o impedimento? Ou que nós possamos hoje declarar que Deus está atuando na sua vida com toda a liberdade e sem impedimento algum. Talvez as circunstâncias que estejam ao redor de você o prendam. Talvez as coisas, a sua família o impeça até de seguir a Cristo. Talvez o marido diga: você não vai para a igreja. Talvez a esposa diga: você não vai seguir a Jesus. Ou sei lá o que possa estar acontecendo. Mas quando dentro do seu coração você se abre para o Senhor e para a obra do Senhor, o Senhor vai operar na sua vida sem impedimento, porque nada pode impedir a obra do Senhor na sua vida. Eu quero que você olhe para Jesus hoje, o Salvador que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que ressuscitou, que nada pôde impedir a sua ressurreição, o túmulo não pôde prendê-lo. Olhe para Jesus hoje e diga: Jesus, opera na minha vida sem impedimento algum. Quebra todas as barreiras, Senhor.
Baixe a sua cabeça em oração. Eu quero orar por você hoje à noite, para que Deus esteja atuando na sua vida hoje, para libertar você, seja de que forças perversas for, essas forças perversas que estão escravizando a sua vida, que estão maniatando o seu espírito, que estão cegando o seu entendimento, essas forças perversas que estão perturbando a sua alma, que o estão prendendo a coisas que o Senhor quer que você seja liberto. E eu quero orar por você hoje à noite. E se você quer, nesta hora, que o Senhor faça essa obra de libertação na sua vida, que o Senhor opere na sua vida sem impedimento algum, se você confessa que é pecador e quer perdão de Deus, se você quer que Jesus Cristo, Filho de Deus, opere na sua vida e confia nele como Salvador e Senhor, eu quero orar por você hoje à noite em nome de Jesus.